este computador. Bom, vamos começar. Deixa eu ver aqui como eu começo. Tinha aí? Tranquilo, vamos lá. Beleza, meu áudio tá bom, né? Tá ótimo, tô ouvindo bem. Tá jóia, tá jóia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje temos aqui uma presença ilustre, um grande amigo, uma referência na fisioterapia, um colega fisioterapeuta há 30 anos já. Então, assim, com uma estrada cheia de histórias, cheia de histórias bacanas, histórias emocionantes para contar para nós. Meu amigo, meu irmão, trabalhamos juntos, vivemos próximos, sempre tivemos uma conexão muito boa. Professor João Douglas Gil, seja muito bem-vindo, Douglas. Seja muito bem-vindo aqui ao Aprender a Empreender. É um prazer ter você aqui. Vou fazer só uma breve apresentação sua. O Douglas é fisioterapeuta há 30 anos. Ele se formou, graduou na fisioterapia lá na Unicid, antiga FZL, na época que ele se formou. Ele fez pós-graduações em fisiologia do exercício, quiropraxia, terapia aquática e também neurociência. E é o proprietário da linda clínica Douglas Gil. Seja bem-vindo, Douglas. Eu quero começar o nosso papo com uma frase do Benjamin Franklin. Viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você encara é o que faz a diferença. Então, acho que essa frase aqui, olhando para se a gente olhar para trás assim, né? A estrada meio longa, então, eu acho que a gente soube lidar com os problemas. Bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra. Você sabe que a nossa relação de estudo disso, né, de uma história, a gente pertence um à história do outro, que convivemos bastante tempo juntos e crescemos juntos em vários aspectos. Então, estar aqui, poder contribuir com isso, para mim é um enorme prazer e todas as nossas atividades juntos sempre serão prazerosas e divertidas, tenho certeza. Legal. Vamos lá. Douglas, eu quero que você fale um pouco de você. Quem é João Douglas Gil? É difícil falar da gente, né? Ou difícil, eu nunca pensei muito. Você sabe que outro dia, vou começar até falando nisso, outro dia, há uns anos atrás, 2, 3 anos, um colega de fisioterapeuta que trabalhava comigo na clínica, no Vita ainda, pediu um almoço comigo e veio conversar comigo para pedir orientação. Ele falou de carreira, falou como que você... Eu queria saber como é que você construiu sua carreira, como que você organizou e chegou nesse ponto, né? O ponto de poder ter evidência em cursos, congressos, aulas fora do país, televisão, etc. Aquela imagem que muitas vezes não é isso que é o mais importante, mas que aparece. E eu nunca tinha respondido essa pergunta e eu travei na hora e comecei a pensar, porque a primeira imagem que veio da minha cabeça, da minha história, não foi da fisioterapia. A primeira imagem que veio foi do esporte, né, do judô, desde que eu me conheço por gente. Aprendi literalmente a andar em cima do tatame. Me veio uma imagem de andando no meio do mato e caçando com meu pai naquelas épocas de garoto, dormindo em acampamentos, assim, enfrentando aquele medo à noite no mato, o barulho, essas dificuldades. Depois vieram as lutas, né, o enfrentamento, aquela que você olha o seu adversário e tem a convicção que você vai ganhar e muitas vezes fisicamente você não tem nem força física, mas a cabeça não deixa você desistir. E isso fez muita diferença em todo o meu processo, né, profissional. E aí eu não soube como responder e pedi para ele uns dias para eu poder pensar, me organizar e voltar a falar como que eu construí uma vida profissional, que na verdade as coisas foram acontecendo. Então, acho que minha vida, particularmente, é uma vida de batalhas, uma vida de muita luta.
A gente muitas vezes chega a algum lugar, mas as pessoas não entendem o quanto nós já passamos, né? Eu sei da sua história também, que é incrível. E, e eu acho que falar da gente fica muito difícil, porque eu acho que eu sou uma pessoa simples, eu gosto de coisas simples, eu tenho uma paixão pela vida, tenho uma paixão pelas pessoas, eu gosto de me relacionar, gosto de aprender com as pessoas o tempo todo e não me considero uma pessoa sofisticada ao extremo de ter um ego assim. Eu acho que eu sou, enfim, é difícil falar da gente. Eu acho você muito sofisticado, Douglas. Eu acho muito sofisticado. E tudo que a gente conversar aqui, a gente é como se a gente estivesse num restaurante, como a gente já almoçou algumas vezes junto. Eu acho que esse papo aqui é um papo que podia até ser entre nós, mas que vai ser uma coisa que vai ser divulgada porque eu acho que vale a pena. Mas, assim, você é muito sofisticado. E tem pequenos gestos que você faz no dia a dia, que são pequenos gestos que fazem a diferença em estar perto. E eu vou te contar algumas coisas, eu nunca te contei isso. E isso não estava no roteiro, isso não estava na pauta, mas eu lembro que uma vez eu fui até acho que nós nos encontramos no Morumbi, nós fomos almoçar naquela região lá. E você que me levou no restaurante, porque você conhecia mais, porque eu não conhecia muito a região do Morumbi, então não sabia onde almoçar. Nós fomos almoçar juntos e o Douglas, agora eu estou falando com a audiência, o Douglas é um cara que abre porta para a gente, abre porta no sentido de pegar na maçaneta mesmo, abrir a porta para você entrar, ele abre a porta do carro para você entrar, não importa se é homem, se é mulher, não importa se é mais velho ou mais novo. E nós fomos comer num restaurante que tinha um buffet para a gente se servir. E eu lembro que você estava na minha frente, você pegou o prato e deu o prato na minha mão. Depois você pegou um prato para você. Então, esses pequenos detalhes, você vê, isso está guardado em algum lugar aqui dessa cabeça e apareceu agora. Então, isso eu acho que é o alto nível de sofisticação que você tem. É na simplicidade mesmo. E quem falou que simplicidade não anda com sofisticação, né? Então, acho que eu fui muito feliz também na escolha da nossa frase aqui, viu? Da frase que abre o nosso podcast, porque realmente Verdade. cada uma, meu amigo. Outra coisa que sempre me chamou a atenção foi uma questão de você sempre ser muito humano. Antes mesmo da fisioterapia falar em aspectos psicológicos para a dor, antes mesmo da fisioterapia falar dos estudos se misturarem com os estudos da psicologia e falarem em acolhimento, falar em ser humano, em receber a pessoa e atender, olhar nos olhos, tudo isso foi muito disso que eu aprendi com você também. Aprendi também com Wagner Castropil, nosso amigo em comum, mas aprendi muito com você também sobre essa questão de ser humano de verdade, de ser humano dentro e fora do tatame, dentro e fora do consultório, em todos os momentos, entendeu? E você foi um cara que sempre soube construir relacionamento, então eu sempre via você como um cara que tinha muitas pontes, muitas ligações, muitas conexões, um cara apaziguador, um cara que sempre buscou o melhor relacionamento, né? E eu quero falar com você, Douglas, uma pergunta que eu quero que você responda para mim. Por que fisioterapia? Como é que pintou fisioterapia e por que você decidiu fazer fisioterapia? Bom, eu acho que a primeira ideia da fisioterapia veio do que eu passava como atleta, né? Uhum. Então, sempre sendo cuidado e apesar de naquela época, a gente está falando dos anos 80, 80 e 90, que foi o auge, a gente não tinha tanta fisioterapia como é hoje, né, tão divulgada e tantos profissionais especializados no esporte. Mas o pouco que eu tinha, eu me sentia acolhido, me sentia bem. E desde garoto, o meu sonho era cuidar de pessoas. Então, eu lembro que eu fiz um teste vocacional no colegial, me deu assistente social. E eu achei interessante aquilo. E eu fui entender isso muito depois, que o assistente social, não necessariamente pela profissão do assistente social, mas uma profissão que eu pudesse cuidar e ajudar as pessoas, socialmente, fisicamente. E esse contato com o físico me despertou muita curiosidade. E eu tive uma oportunidade, talvez esse tenha sido o ponto que eu decidi a minha carreira, eu tive uma oportunidade, por causa do judô, de estudar no exterior. E então, dava aula de judô na universidade, cursava. Onde E isso? antes da minha... Isso é na Virgínia, em Richmond, capital da Ah, que Virgínia. legal, que Na legal. VCU, Universidade da Virgínia. E antes da minha aula de judô, eu tinha uma aula de grávidas. E eu sempre tive uma paixão, alguma coisa assim, pelo contexto da gestação.
quem que viria, quem era aquela pessoa, o quanto aquela pessoa seria importante, o que ela ia fazer na vida. Então, era uma coisa que desde garoto eu sempre pensava. E aí eu comecei a assistir às aulas direto ali e cada vez chegando mais cedo, a professora era bonita também, me ajudava a chegar mais cedo, fiquei uns amigos e tal, até o dia que ela me convidou para ser professora assistente, que ela precisava de exercícios mais para a gestação. E foi aí que começou a história de cuidar das pessoas. Eu montei trabalho em piscina naquela época e comecei a sentir o prazer de ajudar as pessoas. Mas até aí, lá, a minha ideia estava entre educação física e fisioterapia. No curso, no começo, a gente não define ainda, mas definia que era uma área de saúde. E a partir daquele momento que eu comecei a cuidar das gestantes com dor, eu falei, não, essa é a minha profissão, então eu vou ser fisioterapeuta. Que bom que você escolheu a físio. O Douglas é uma das pessoas que mais entende de cuidados da gestante. É uma pessoa, das pessoas que eu conheço que mais entende desse assunto e faz isso com muita maestria. Eu quero te contar uma coisa que eu não sei nem se você sabe também. Eu já estive vestido de estudante, sentado na plateia, vendo uma palestra sua. Você sabe, né? Disso. Acho que foi na época da tua faculdade, isso, né? Na minha faculdade. Acho que uma vez você me comentou. Eu acho que eu contei para você... você isso. E eu lembro que eu Isso. olhava para você e você, como sempre falou muito bem, né? Sempre se conectou muito bem com a audiência. Eu lembro que meu olho brilhou quando eu vi você falando. Foi muito legal, viu? Foi muito marcante, tanto é que eu estou lembrando disso agora e não esqueci nunca. Que legal. Acho que esse é o grande prazer, né? De a gente falar do que a gente ama. Isso. Porque uma coisa que eu aprendi com a vida é assim, quando você coloca sentimento, coloca emoção, as coisas gravam, as coisas têm um peso diferente. Sim, sim. E quem são as pessoas que são as suas influências e as suas referências na fisioterapia? Quem ao longo do seu caminho aí foi deixando uma marca em você e que hoje você olhando para trás, você consegue ver essas pessoas como uma referência aí do seu caminho? Eu tive vários, né? Várias pessoas que talvez eu esqueça de alguns muito importantes aqui, mas uma pessoa que me encaminhou, apesar de não ser fisioterapeuta, mas que me encaminhou muito com o conceito biomecânico, exercício e análise cinemática, que grupos musculares realmente a gente está envolvido numa atividade, foi o meu irmão, que é educador físico. E ele me levou para estudar com o Tom Purvis. Tom Purvis hoje é um fisioterapeuta americano que fala de cinesiologia. Teve no Brasil até um pouco tempo, tem um livro incrível e tal. Esse cara me despertou muito para análise cinesiológica e para aquela pergunta simples assim, o que esse movimento quer dizer? O que ele envolve? Quais grupos musculares? O que eu preciso? Então, esse foi uma pessoa, através do meu irmão, que sempre foi um grande professor de vida, de tudo, de ciência. O primeiro começou com o Tom Purvis, que é um americano. Depois, aqui no Brasil, eu tive muita influência de um outro profissional, que é um fisiologista, e ele é biomédico, mas fisiologista, que é o Ivan Pissarro, que é muito famoso. Foi fisiologista de vários clubes famosos e era meu professor, meu preceptor na Unifesp, quando eu comecei a pesquisar gravidez e exercício. Ali eu entendi um pouco mais de ciência, que eu precisava pensar baseado em evidência. Eu não poderia fazer uma afirmação do que eu simplesmente pensava, mas eu precisaria entender o que era ciência. E a partir dali eu comecei a procurar os profissionais de físio ou olhar os profissionais com outro olhar, de uma forma mais, talvez, mais científica, ao mesmo tempo humana. E eu lembro que o professor Sérgio Mingroni foi um dos que, do lado humano, me chamou muita atenção. E eu admirava bastante até pelas aulas que a gente tinha da faculdade. Ele foi meu professor de faculdade. E era a maneira como que ele olhava o ser humano que eu tinha uma certa admiração, que também aprendi bastante. Depois vieram os mais novos, né? Eu lembro uma vez que eu vi uma palestra do Nivaldo e que eu falei, bom, esse cara entende de esporte, que é interessante, a maneira como que ele olha. E eu falei, eu posso criar coisas diferentes, assim, né? E aí até a gente conheceu os colegas, né? Você foi uma grande referência também, você sabe disso, porque eu tinha uma visão da fisioterapia era bem diferente. Apesar de tudo isso, era muito diferente do contexto esportivo, do contexto, talvez, do como a gente olha o atleta.
e pensando na performance, na resposta que ele tem. E quando nós começamos a trabalhar junto, a minha função era muito fisioterapia aquática. Uhum. Mas era impressionante como o tempo que a gente passava em Moema, no Vintage de Moema, que eu ficava na parte de baixo do solo e acompanhava os seus atendimentos com atletas importantes, famosos, tal, aquilo me enriquecia absurdamente e me dava motivação para criar e desenvolver o trabalho na piscina. Isso é de verdade mesmo. Ali você foi uma Legal. super referência que fez com que hoje eu trabalhe 99% em solo e não, né, tanto em piscina. Legal. E nem sempre, falando um pouco do caminho agora, as oportunidades, elas nem sempre elas avisam que elas estão passando na sua frente, né, Douglas? O que você tem a nos contar sobre oportunidades? Então, eu acho, hoje, estudando neurociência, tem uma coisa muito interessante que é quando a gente entende sistema reticular, né? Onde você coloca o foco, qual é a sua atenção. E, por exemplo, falando em pandemia do momento, as pessoas que estão simplesmente voltadas para aquilo, é aquilo que o cérebro vai dar atenção. E uma das coisas que eu aprendi com minha mãe, que é uma pessoa incrível, é assim, dar atenção para as pessoas. Eu Tem que ser cuidei da sua mãe. gentil. Eu É cuidei da sua mãe. verdade, Eu lembro é dela. verdade. Muita gratidão por isso. E deve estar lá em cima, dando risada no momento. Legal. Mas ela sempre falava uma coisa interessante. Ela falava assim, cuida das pessoas como se fossem pessoas da sua família. Então, a gente teve uma academia de ginástica, né, logo que eu cheguei dos Estados Unidos, isso de 84 até 95, foram 21 anos. E a gente tinha ali um tratamento com as pessoas muito diferenciado. Já era um tratamento humanizado, já era uma atenção diferente. E uma situação que os alunos chegavam para fazer avaliação física com o avaliador, e um dia a academia estava muito cheia, muito movimentada, a avaliação estava cheia, e chegou um casal, sentou e eu percebi que eram pessoas simpáticas, tal, e eu percebi que estava demorando a avaliação. E eu perguntei na recepção como é que estava a avaliação, e a menina me falou, olha, o rapaz está atrasado, a pessoa que chegou atrasada. E eu fui conversar com o casal. Então, eu recebi o casal, comecei a conversar, explicar sobre como era o sistema da academia, como que seria a avaliação, e explicando o tempo, né, de atraso. E aí ele me perguntou, como é que é o trabalho de grávidas aqui? E na hora eu imaginei assim, pela idade deles, eu falei, eles devem ter um filho grávido ou filha grávida. E aquela paixão pelo que eu faço, que eu fazia, né, naquele momento ali, eu acho que falei com muita paixão e mostrei como que era, dos benefícios e do lado humano e tal. E aí ele olhou para mim assim e falou assim, eu gostei de você. Tirou um cartão e falou assim, você consegue ir uma reunião de almoço comigo amanhã? Eu olhei o cartão, era da maternidade de Santa Joana. Então era o doutor Antônio Amaro, que era o dono da maternidade de Santa Joana. E ele falou assim, eu quero construir um serviço desse que você falou dentro da minha maternidade. Vamos conversar. E ali foi uma grande oportunidade, né? Que ali, teoricamente, foi o grande meu salto profissional, onde teve evidência, onde eu consegui mostrar para os colegas fisioterapeutas, para os médicos, onde a fisioterapia aqui no Brasil, ainda em ginecobstetrícia, naquela época era muito... só se falava em pós-cirurgia mastectomizados, pouca coisa de uroginecologia. E aí mostrar aquele serviço foi fantástico, foi uma mega oportunidade. Aquilo talvez tenha mudado a minha rota profissional, tenha dado toda a evidência e abrindo caminhos para que pudesse aprender mais lá na frente. Então acho que foi a minha oportunidade. E aí, mas aí com essa oportunidade do cara do Santa Joana, teve um serviço que foi uma referência por bastante tempo. Conta um pouco desse serviço. O que acabou virando essa história, né? Ali foi a primeira maternidade da América a ter um serviço de grávidas exercício associado, comercialmente falando. Nos Estados Unidos tinha alguns serviços que eram para pesquisa e não comercial. E aí foi a primeira referência de uma maternidade com esse serviço desse nível. Para você ter uma ideia, eu fui procurado na época pelos finlandeses do Polar. O Polar estava chegando no Brasil. E aí eles me ofereceram, falaram assim, será que você consegue usar? Nós adaptamos esse aparelho para usar em piscina, porque você faz o trabalho com grávidas.
E o Polar estava chegando, ninguém conhecia. E nós conseguimos ali, eu consegui manter, estudei o processo todo e conseguimos montar um serviço de qualidade onde toda grávida tinha um registro de frequência cardíaca de cada aula que ela fazia. Isso armazenado. Então eu tinha gráficos ali, pela fisiologia, eu conseguia fazer, além da frequência cardíaca, com outros aparelhos, um VO2 indireto, na verdade, para descobrir limiar e trabalhar o exercício dentro do limiar. Ali nós montamos grupos de diabéticas, grupos de hipertensas, grupos de obesas, tudo grávidas, né? Grupo de pós-parto. E até um grupo que a gente chamava de grupo especial, que eram as pessoas que tinham, independente dessas situações, tinham uma alteração emocional muito importante em relação ao processo da gravidez. E isso acabou, como o Santa Joana tinha uma mídia muito boa, acabou indo, e isso foi uma grande novidade, eles usaram muito para vender, né, para divulgar o serviço que era de excelência, não só da Hidro, mas da maternidade. E aí foi para Jornal Nacional, foi para Fantástico, e acabou tendo um volume de comunicação e de divulgação muito grande, né? E aí a gente ali formou muitos profissionais de fisioterapia, muitos educadores físicos, que hoje até muitos continuam o programa de grávidas. Que legal. É bem legal. O serviço existe até hoje? Não, eles interromperam o serviço, se eu não me engano, em 2006. Nós começamos em 94. Eu acho que foi até 2006 onde a parte financeira falou mais alto. Eles destruíram a estrutura que foi construída, um prédio, uma piscina, a estrutura de salas, tal, só para gestantes. E eles demoliram e construíram um prédio de maternidade, mais um prédio de maternidade. Então, financeiramente era muito mais... Sim. Sim, e uma coisa que sempre me passa pela cabeça quando eu lembro do seu nome é essa sua maneira global de ver o paciente, não só como uma alteração mecânica, mas como um paciente, como uma pessoa que tem emoções, sensações, tem todo o seu contexto. Então, você sempre foi um cara que é igual o cara que sempre usou barba, mas agora está na moda, né? Porque está na moda usar barba. Então, assim, você sempre foi um cara biopsicossocial, né? Um cara que levou em consideração todos os aspectos e cenários do paciente, e você sempre viu o ser humano dessa maneira, sempre teve essa maneira carinhosa de atender. E o que você acha? Como é que você... Quais são as histórias que você tem a respeito dessa sua forma de abordar o paciente de uma maneira completa, de maneira mais holística? Eu acho que essa história ainda volta para aquela história da minha mãe, de a gente se colocar sempre no lugar das pessoas. Sim. Foi uma coisa que eu sempre procurei praticar em todos os sentidos. Eu lembro, na própria academia de ginástica, meu irmão dava aula com 200 pessoas, tal. E aí ele falou um dia para mim que ele sabia quem eram as pessoas que estavam lá. E aquilo me chamou muita atenção. Então eu venho de um aprendizado assim, quem que você está atendendo, quem são as pessoas, qual o cuidado. Mas tem várias histórias, mas uma em particular, já que a gente está falando de grávidas, né? Uma em particular me tocou muito. E aí eu fui entender, porque a gente, às vezes, você age pensando em biopsicossocial, você busca a resposta da dor, do quadro clínico do paciente, mas a gente não entende o impacto que profissionalmente o nosso sentimento, a nossa atitude, a nossa terapia pode fazer numa pessoa. A gente sempre imagina a melhora de um quadro, melhora da dor, mudança de um hábito, mas para você ter uma ideia do quanto isso pode ser profundo, eu atendi uma grávida uma vez, eu desenvolvi uma técnica de reabilitação aquática, chamo de jornada de desbloqueio geral, que a ideia é de desbloquear tensões, tanto físicas como emocionais, preparar essa mulher para uma sensação de maternidade, que ela é capaz de gerar, parir, cuidar e ser mãe, enfim. E é uma técnica de muita mobilização articular, liberação miofascial, que eu uso hoje isso até para os pacientes que não são grávidos. Aliás, ela é mais usada para quem não é gestante do que é gestante hoje. E nessa sessão, ela dura por volta de 50, 60 minutos, a pessoa vai relaxando, então música, água aquecida, e ela vai relaxando até a hora que ela apaga, ela dorme, né? Chega num relaxamento profundo.
E já vi sensações, já tinha visto sensações da pessoa lá, da pessoa pôr a mão no dedo, na boca no dedo, chupar o dedo, como criança, tal. Mas essa foi uma que me chamou muita atenção. Terminando a sessão, a gestante falou assim: nossa, eu viajei, eu fui na minha infância, eu voltei, vi minha mãe cozinhando, foi muito legal e isso é impressionante como me emocionou, porque eu entendi que eu vou ser mãe também, que eu vou fazer a mesma coisa com meu filho, valorizei o cuidado da minha mãe e tal. Aquilo foi muito legal, fiquei emocionado e tal. Aí, na sessão seguinte, chegou a mãe dela junto. Eu olhei para a mãe dela, eu falei assim: tudo bem, prazer, eu já assisti uma palestra sua. Ela falou: é mesmo, eu vim aqui justamente para conversar com você. Eu falei: é mesmo? Ela falou: eu sou mãe dela. Eu falei: nossa, né? Prazer. Essa mulher era uma psicanalista super famosa. E, na época, eu procurava alguns conceitos, né, para entender melhor o ser humano e tive muita orientação da Eliane Bill, que foi uma outra pessoa que foi grande referência para mim na fisioterapia, que foi a primeira que eu vi fazendo fisioterapia em psicossomática. Ela ouvia o paciente, as queixas, etc., pessoais. Depois ela via o físico e tratava o físico para fazer a conexão com o emocional. E eu fui buscar isso. E essa mulher era uma grande referência. E aí ela falou para mim, falou: olha, o que você fez com a minha filha, eu não podia mandar perguntar. Eu precisava olhar para você e entender como que você conseguiu isso. Ela falou: vou te explicar por que eu estou assim. Porque eu fazia residência médica, fiz HC, né, fez USP, e na residência eles moravam, ela tinha casado e morava num apartamento bem pequenininho perto da USP para poder ir para casa, dar de mamar para a nenê e voltar para a faculdade. E tinha uma pessoa que cuidava da nenê e tal. E só que ela, quando ia para casa, que ela queria cozinhar para ela, para o marido e fazer as sopinhas da nenê, ela que queria fazer. E ela era um apartamento pequeno, eles penduravam. Ela falou que tinha um lugar que eles penduravam as panelas na parede. E aí a menina chegou em casa, quer dizer, essa grávida chegou em casa contando para a mãe: mãe, lembrei de você cozinhando, eu lembrei das panelas. E aí a mãe falou: como assim você lembrou das panelas? Como que era? Não, as panelas na parede, e eu lembro de você brincando e tal. Ela falou assim: não, como é que você fez isso? Ela falou: por quê? Falou: porque nós mudamos esse apartamento, você tinha 9 meses de idade. Então você trouxe memórias de antes de 9 meses. Quem que fez isso? E aí ela veio perguntar: como é que eu fiz isso? Como que era a terapia? E até para poder indicar pessoas e trabalhar com pacientes dela. Né? E foi isso, eu percebi assim, como um impacto, né, de um simples toque, de um ambiente, principalmente do posicionamento terapêutico da gente, né, da atenção que você dá, pode causar dentro de uma história de vida. Muito legal, né? Então, deixar de ter essa imagem de que o nosso impacto é no tecido, de que o nosso impacto é só objetivo, ele tem um impacto subjetivo também, tem um contexto, né? Muito legal isso, muito legal mesmo. Mas foi isso sempre que eu vi você fazer, sempre essa coisa mais profunda, sempre uma forma de cumprimentar as pessoas de uma maneira diferente, né? Então, sempre mais humano, assim. Como é que você foi parar no Vita? Como é que surgiu? Em que ano foi? Eu não me lembro exatamente do ano, porque eu já estava, né? Estava lá desde o primeiro dia, e depois você chegou. Eu não lembro exatamente o ano, porque o tempo passa e a gente não sabe em que ponto. Em que ano você chegou no Vita? Eu acho que foi 2001. Foi antes da inauguração. Na verdade, a gente começou a ter contato antes de inaugurar a Moema. Eu entrei na reforma de Moema. Você lembra exatamente o ano? Acho que foi 2001 para 2002. Eu acho Inaugurou em que 2002. Eu acho que é mais ou menos isso. Tanto que nós tivemos uma atividade juntos lá e ainda na Capote Valente, com a equipe toda. Lembra disso? Sim. Então, esse foi 2001. Moema foi a primeira piscina do Vita, né? Então, o ir para o Vita foi interessante, que foi uma outra oportunidade. Né? Eu acho que respondo junto àquela sua primeira pergunta sobre as oportunidades, que a vida é cheia de oportunidades. Né? Se você tiver focado, isso que eu acho, eu procuro passar isso para as meninas que trabalham comigo.
tanto a escuta, desculpa, do paciente, como de vida da gente, né? O que você está focado, aonde que está o teu objetivo e o que você está olhando, porque onde você foca é o que cresce, né? Uhum. Eu lembro que eu procurava já buscar essa parte científica e eu ministrava bastante cursos da ENAF, naquele encontro de atividade física e fisioterapia, né? Uhum. E o Paulino, que é o dono da ENAF, me pediu para montar um simpósio de medicina esportiva. E eu lembro que ele falou a única pessoa que eu quero que esteja no simpósio, o resto você pode trazer qualquer pessoa, é o Osmar de Oliveira. Aí foi muito engraçado, né? Osmar de Oliveira chegando no palco, sentando com os livros dele ali, nenhum slide, ele só bateu papo, as pessoas amavam as histórias, aí que eu entendi que contar a história é importante. Uhum. E foi a melhor palestra, teoricamente, do Congresso. Mas lá eu chamei o Lasmar, eu chamei o Castropil era colega de seleção brasileira de judô, né? É amigo, e aliás era o meu ortopedista. E aí eu chamei ele para dar uma palestra, fazer uma palestra sobre o joelho, tal, reabilitação de lesões de ligamentos. Tal. E aí à noite, nós jantando juntos, a gente estava no mesmo hotel, e jantando juntos, ele falou assim, eu tenho uma novidade para você. Eu falei, o que foi? Ele falou, estou construindo a melhor clínica de medicina esportiva e de reabilitação do Brasil. Eu falei, pô, que legal, que demais, parabéns, né? Fiquei super feliz, tá? Você merece, já vem fazendo um trabalho super bonito e tal. Ele falou, então, mas vai ser a melhor. Eu falei, e tem piscina? Ele falou, não. Eu falei, então, desculpa, ainda não vai ser a melhor. Ele falou, como assim? Eu falei, olha, a reabilitação, ela tem um futuro muito grande para tratar algumas lesões, algumas patologias, principalmente do esporte na água. Então, se você tiver um tanque, uma piscina, para poder pôr uma pessoa e trabalhar alguma coisa, você vai ter, junto com a reabilitação convencional, você vai ter um passo lá na frente que ninguém tem. Ou a pessoa tem a piscina ou ela tem a fisioterapia. Os dois juntos ninguém tem. Aí ele falou, tá bom. Aí conversamos, mudou de assunto. Tá? No café da manhã, no dia seguinte, ele falou assim para mim, segunda-feira, na hora do almoço, você pode dar um pulo comigo lá em Moema? Eu falei, claro, por quê? Ele falou, tem uma garagem lá, vai lá e olha, vê se dá para fazer uma piscina. Era uma garagem mesmo. Ele é louco, E né? aí eu louco, cara. Louco. Eu cheguei lá, olhei e falei, dá para fazer uma piscina assim. Eu desenhei num papel ali a piscina, ele entregou para o engenheiro, até esqueci o nome do engenheiro, que é um pessoal legal lá, que era pai eu e também filho, sei. lembra dele? Eu sei, mas não vou lembrar nem a pau agora. Não vou lembrar. E aí ele olhou e falou, nossa, pô, que ideia, que legal. Ele falou, o único problema aqui, o Pistelli tinha feito aquela garagem para descer caminhão com oxigênio. Então, era concreto. A gente vai ter que quebrar esse concreto com britadeira. Aí eles acabaram fazendo a piscina, foi a primeira piscina. De lá a gente montou a piscina do Vita de Janópolis, que foi ali um outro desafio, que era a laje e tal, né? Você conhece bem. Laje de prédio, depois, né? E depois a piscina do estádio, que é outro desafio, né? Arquibancada. Putz, foi... E assim, apesar de ainda eu achar que a piscina nessas situações são pouco exploradas, ainda não existe uma mentalidade para isso, até pela falta de artigos científicos, né? E hoje a gente vem tentando fomentar essa área cada vez mais, mas a piscina, né, acabou trazendo um status, uma coisa grande para o Vita. Até que outras clínicas em São Paulo fizeram, né? O Moisés, sim. Outros acabaram desenvolvendo. Sim. Então foi aí que eu fui parar no Vita e legal. tive o prazer de te conhecer. Muito legal. Uma coisa muito legal de se falar também é que quando você acaba de se formar, você não tem muita coisa, né? A gente tem o costume de colocar uma roupinha branca, a gente morre de orgulho de usar um uniforme branco, né? Porque a gente, né? Tua mãe fala lá no interior para você vai para a cidade virar doutor e de repente você vira doutor, né? Então você não tem muita coisa. Isso foi uma coisa que eu percebi também olhando lá para trás junto com você agora, você contando e eu olhando. Em muitos lugares eu cheguei para pedir emprego, para pedir oportunidade, com a minha roupinha branca, o diploma debaixo do braço. E vou até contar uma história aqui. Eu sou de Santo André, eu estou até hoje em Santo André, né? Apesar de trabalhar a vida inteira em São Paulo. Mas eu acabei de me formar, eu fui até o Esporte Clube Santo André, clube de futebol aqui, que já ganhou a Copa do Brasil, já disputa todo ano o Campeonato Paulista. Aliás,
quando o Campeonato Paulista parou, o Santo André era líder do campeonato. Né? Então, então, eu lembro que eu fui até o Esporte Clube de Santo André numa quarta-feira, como hoje, e no meio do dia, assim. Eu fui até lá, o portão do clube estava aberto, campo de futebol, eu olhei, tinha um cara cuidando da grama. Eu falei, cara, encostei nele, todo de branco, bonitinho, arrumadinho. Eu falei, como é que eu faço para trabalhar aqui? Ele falou, ó, trabalhar aqui? Ah, fala com o rapaz ali do escritório. Aí desci umas escadas, conversei, tinha um rapaz no balcão administrativo. Como é que eu faço para trabalhar aqui, para conversar com alguém sobre fisioterapia aqui no clube? Ele falou, olha, agora não tem ninguém aqui, mas hoje é quarta-feira, é dia de jogo. Hoje à noite tem jogo aqui e o doutor vai estar aqui, que é o médico que cuida do futebol. Então você volta aqui tal hora à noite e você fala com ele. Aí esperei ansiosamente pelo momento e aí de novo fui entrando. Aí a hora que eu me vi, eu já estava sentado de frente para esse médico, o Dr. Fábio Nove, que é meu irmão até hoje, meu brother, e eu sentado na frente dele falei, olha, doutor Fábio, eu sou fisioterapeuta, acabei de me formar, eu estou atrás de uma oportunidade, eu estou atrás de uma chance de trabalhar. Eu lembro que ele olhou para mim assim, um puta cara legal, e ele falou assim, olha, tem tanto trabalho aqui para você, mas tem um problema. Eu falei, qual o problema? Ele falou, não tem dinheiro para te contratar. Eu falei, não tem problema, não precisa me pagar. Eu quero vir trabalhar, eu quero aprender, eu quero botar em prática as coisas que eu sei. Ele olhou para mim assim e eu escutava o barulho dos jogadores. A gente estava do lado do vestiário, dos vestiários. Eu ouvi o barulho dos jogadores aquecendo para entrar em campo. Ele falou, tá bom, se o dinheiro não é problema, então pode. Você quer ficar? Eu quero. Posso ficar? Pode. Meu, ele vem comigo. Eu fui dentro do vestiário, fiquei olhando os jogadores. Falei, não é possível que eu tô aqui. O que eu estou fazendo, né? Então, eu percebi que quando você não tem nada, você tem que tirar alguma coisa para mostrar. E talvez o que você mostra é paixão. Paixão pelo que você quer fazer. Não importa. Você não precisa me dar dinheiro, uma moeda, um pagamento. Eu quero vir aqui para entender como funciona, para ver se realmente isso aqui é meu mundo, meu habitat. E quando você demonstra essa paixão, né? Outro dia também, emendando em outra história, foi a primeira vez que eu conversei com um investidor sobre dinheiro, porque eu queria saber como é que se faz para captar dinheiro, como é que se pega dinheiro no mercado, né? Ele falou para mim assim, eu converso com você, vamos lá, a gente senta para almoçar e conversa. E aí, sentamos no restaurante, ele me pediu, fala para mim, o que você quer fazer com o dinheiro que você está procurando? Eu quero fazer isso. Aí falei assim, uns 40 minutos sem parar. Ele falou, olha, dinheiro não vai ser problema para você. Eu falei, é mesmo? Eu falei, Ele falou, porque o cara que tem dinheiro, o dinheiro, ele está procurando uma coisa que faça sentido, que dê lucro, que dê retorno para ele. É lógico que ele vai pôr o dinheiro. Mas a coisa mais importante é que com você é impossível dar errado. Eu falei, é mesmo? Ele falou, com essa paixão que você fala, é impossível dar errado. Não tem como dar errado, porque se você falar de uma maneira tão apaixonada que você vai dar certo, vai dar certo. Então, não é o meu mundo de investimento, não sou eu que vou te emprestar esse dinheiro, mas fica tranquilo, você vai achar esse dinheiro, você vai levantar. Então, uma coisa muito em voga hoje, Douglas, com essa dureza do mundo, com essa loucura de tudo de ponta cabeça, o mundo sem dinheiro, o mundo de ponta cabeça, pessoas em quarentena, em lockdown, pandemia. Hoje a gente vê uma geração de fisioterapeutas saindo da faculdade, terminando a graduação no online, em aulas de teleatendimento. E aí, cara, sempre vai ser difícil. Sempre vai ser difícil começar. Sempre vai ser difícil começar um casamento. Sempre vai ser difícil começar um trabalho. Sempre vai ser difícil começar numa profissão. Qual o caminho para quem começa agora? Qual é o caminho para quem está igual a gente lá atrás? Terminei a graduação, estou aqui com a minha roupinha branca e agora eu preciso trabalhar. E aí? Eu acho que hoje existe uma facilidade muito grande que é a informação. Então, eu lembro que eu fui buscar um primeiro artigo científico na Bireme, eu fiquei um final de semana inteiro na biblioteca.
Nem me Achei fala. naqueles anais um artigo, pedi na biblioteca, não tinha, tiveram que trazer da Alemanha, demorou 3 meses para... Paguei caro, demorou 3 meses para chegar. Chegou em alemão, não chegou em inglês. Não Tive tinha que Google mandar Translator, traduzir, não não tinha tinha Google. Google. Não, imagina, não tinha internet. E aí paguei para traduzir e o artigo era uma porcaria. Então, você tem uma ideia. Então, hoje a informação é muito importante e eles têm a informação. Talvez por isso eles percam a oportunidade que é essa que nós tivemos. Eu, por exemplo, passei 1 ano dando plantão 2 vezes por semana, de madrugada, no amparo maternal, aprendendo sobre ginecologia e obstetrícia. Atendendo grávida, fazendo parto e assim por diante. E ali criando, pensando como que eu ia reabilitar, enfim, né, buscando informações, tá? Sem ganhar nada, pelo contrário, né, pagando ainda no dia seguinte a trabalhar sem dormir, né, pagando com saúde, tudo isso. E essa, hoje, eu acho que as pessoas elas estão muito preocupadas com o imediatismo. Então, eu quero agora. Por exemplo, as meninas que trabalham comigo, explica, e teve situações assim, não, mas eu vou atender só um paciente hoje. Então, sabe que a gente não consegue agendar e amanhã eu atendo todos eles juntos? Não é. Você tem que vir atender um. É a paixão, é aquela... Né? E eu acho que tendo essa paixão que você falou é o mais importante. Por isso que eu acho que tem que buscar fazer o que você ama e ter paixão pelo que você faz. E talvez o segredo é a humildade. Eu acho que a humildade de você, muitas vezes, entrar no serviço e aprender com os colegas, aprender com o sistema, você entender como é que funciona uma clínica, como funciona um hospital, e procurar fazer relações, né? Eu tive uma sorte de um amigo do meu irmão, que hoje é um grande dentista. Quando eu entrei na faculdade, ele já era formado em odonto, ele falou assim para mim: a tua profissão começa quando? Eu falei: daqui 4 anos eu me formo. Ele falou: não, a profissão começa hoje, a partir do momento que você entrou na faculdade. Aí eu não entendi, ele falou: se fosse como é que chama aquele ditado? Se conselho fosse bom, a gente venderia. Uhum. Ele falou: olha, faz amizade com seus professores, eles vão abrir portas para você. Importantíssimo ele saber que você está atento no que ele está falando, que você gosta do que ele está falando, porque ele fala com paixão também. Se você não tiver paixão, você não vai conseguir ter indicação ou abrir portas. Faça amizade com seus colegas de sala, isso é fundamental. E olha para a sua sala e fala assim: quem que eu daria aqui para atender a minha mãe? Uhum. E aí você vai escolher 1 ou 2 ou 3 dos seus colegas, só que você tem que fazer a pergunta inversa. Quem que daria a mãe dele se você cuidar? E aí tem que ser todos. Eu falei: caramba, ó a responsabilidade. Uhum. E a última dica que ele falou assim: não precisa ir com roupa de marca, não precisa, mas faz sempre limpo, apresentável, que a sua apresentação é seu cartão de visita hoje. Uhum. E aquilo entrou na minha cabeça. E foram os professores que, na verdade, me ajudaram muito, que indicam pessoas, que abrem portas, que trazem outras pontes, outras amizades, apresentam pessoas. E eu acho que esse ponto da humildade e desse relacionamento faz toda a diferença. E aí o resto eu acho que é consequência, né? A partir do momento que eu estou num lugar, outra coisa que talvez eu acho que falta para a garotada. Se eu estou aqui hoje, que nem eu estou aqui com você, está tudo desligado, não tenho mais nada em volta de mim, é você, estou aqui com você. Então é essa atenção que eu tenho que dar, é o meu momento, é o meu presente, viver esse presente. Então, se eu estou numa clínica ou num serviço qualquer, eu preciso estar presente ali. E ali, seja o faxineiro ou o fisioterapeuta, sendo um dos dois, eu tenho que fazer o meu melhor serviço, fazer o melhor que eu posso. E aí que as oportunidades vão aparecendo. Aí acontece o que a gente comentou aqui. É muito legal quando a gente está caminhando no trabalho, na profissão, e um colega de turma te procura para você ajudar ele com um problema no corpo dele, ou com um problema de ponta. Eu já atendi vários colegas com dores, dor no joelho, dor nas costas, e é muito assim, você para pensar assim, por que esse cara veio atrás de mim, né? Então, assim, e outra coisa muito legal também é quando um professor que te deu aula ou não, um cara que é referência, tipo, outro dia eu recebi, há muitos anos atrás,
Eu recebi um paciente do professor Rubens Araújo, que é uma lenda Nossa. viva, né? Então, assim, ele me manda o tio dele para eu atender, e assim, putz, atendi o cara com fio na barriga, entendeu? Porque falei, poxa, um cara que é uma referência para mim, um cara que eu só via na TV, agora tá mandando paciente para mim. Uma coisa que, conversando assim com você que me veio, é uma frase que eu sempre falei, que, principalmente para os caras que estão começando depois da faculdade, é que o fisioterapeuta, para dar certo, o fisioterapeuta, para ter muita gente procurando ele precisa de uma chance só. Ele precisa atender um paciente. É verdade. Se ele tem que atender esse paciente de tal maneira especial, encantadora, que é impossível esse cara ir embora e não indicar esse fisioterapeuta especial para alguém. Ele é quase que uma condenação para esse paciente. Ele está ferrado. Ele tem que indicar você para alguém porque o que você faz é muito especial. E aí esses 2 viram 4, os 4 viram 8 e assim começa e você mantém sua paixão, a sua chama acesa e você vai. Então, eu acho que é difícil alguém passar pela profissão sem ter atendido um paciente, até os que desistiram. Se você tiver a chance de atender um paciente, você tem que receber aquela chance como a chance. E você tem que fazer o seu melhor. E eu digo mais, o paciente nem precisa melhorar às vezes, porque ele não está ali comprando uma coisa que é binária, ou melhora ou não melhora. É lógico que é muito importante que o paciente melhore, é muito interessante que no começo de carreira as suas atuações tenham resultado. Mas se o paciente, além de ver uma coisa de resultado, ele vê uma coisa de valor em você, ele talvez nem melhore tanto da dor nas costas assim, mas ele está condenado a te indicar para as pessoas. Ele vai ter que falar de você. Isso é fundamental, né? Eu não sei se você lembra, nós tivemos uma conversa dessa num almoço quando a gente estava em Higienópolis. E na conversa nós falamos sobre isso. A minha referência é o resultado de encaminhamento que eu tenho dos meus pacientes. Eles são os meus principais encaminhadores. Que era uma coisa dos médicos, quem encaminhava tinha que dividir com os físicos que estavam cumprindo o serviço. Não sei se você lembra disso. Uhum. E aí a gente recebia, eu e você, a gente recebia muito paciente. E não vinha de dentro da clínica, vinha de fora. Sim, vinha de fora. Vinha dos nossos pacientes. Exatamente. Isso eu acho que é... Mas sabe que uma coisa que me chama a atenção também, que a gente não pode deixar de falar, é assim, hoje a preocupação maior do profissional que se forma em qualquer área é ser o melhor dentro da técnica que ele executa, né? Então, o engenheiro, o melhor engenheiro, entender de cálculos, enfim. Fisioterapeuta, ter as técnicas, aprender, ter formações, fazer cursos e tal. Uhum. E pouco as pessoas buscam o que eu particularmente sempre busquei, que é o caminho inverso também. É olhar para dentro. É a busca do desenvolvimento humano. Então, autoconhecimento, questionamento. Né? Eu vejo você como exemplo de homem, de pessoa hoje, não é só como exemplo de profissional. Isso. Porque jamais você vai ser um grande profissional se você não for um grande pai, se você não for um grande amigo, se você não for um grande professor, se você não for um grande vizinho. Né? Você não dá bom dia para o seu vizinho no elevador, que ser humano que você é. Né? Eu tenho vizinhos que não dão bom dia, mas eu faço questão de bom dia, como é que vai? Passa um tempo e esse cara fica sem graça e acaba virando amigo depois. Ele é obrigado a te cumprimentar, como a condenação do paciente que é obrigado a te indicar. Exatamente. Então, você lembra, a gente foi fazer aquele curso de desenvolvimento humano, de leader training, que eu fiz questão que você fizesse, que eu tinha feito antes. Então, são coisas assim, eu acho que buscar entender as nossas fragilidades, as nossas sombras, né, as nossas maiores virtudes e descobrir os medos. Eu acho que esse conhecimento pessoal é fundamental para que você dê um passo à frente e seja um grande profissional. Senão você não consegue atender, Hélio. Você vai atender superficialmente. Aquele valor que você falou, que o paciente vai olhar para você, ele vem disso, né? Das suas virtudes, mas dos seus valores pessoais. Né? Se você não olha nos olhos, como a pessoa confia em você? Você dá a mão, a maneira como você toca o paciente, dá a mão, já diz muita coisa. Né? Como é que a pessoa vai confiar em você se você não dá a mão firme, se você não tem um olhar nos olhos, se você não está preocupado, se você não escuta, né? A gente viu nas estatísticas aí que os físios não escutam os pacientes, se interrompem a cada
No máximo 45 segundos de fala do paciente. Então, esses são conceitos interessantes, né? Importantes. Desenvolver a oratória, mas também desenvolver a escutatória, né? Escutatória. Legal, Douglas. Seguinte, onde é que as pessoas podem achar o professor João Douglas Gil aí? Quais são as suas redes? O que você quer deixar de contato? Bom, tem o Instagram, que acho que é mais fácil, é João Douglas Gil, é fácil pelo nome todo. Tem a clínica, o próprio contato da clínica, a clínica tem um site que é www.douglasgil.com, que é o meu e da clínica automaticamente. Acho que por aí já consegue encontrar. Legal. E a gente está à disposição, acho que esse podcast deve chegar aos ouvidos das pessoas que estão começando, se formando, e, enfim, espero que isso seja bem abrangente para eles, e a gente está à disposição para ajudá-los, né? Que a gente puder ajudá-los para desenvolver, crescer, é só prazer. Se eu sou um jovem fisioterapeuta, acabei de sair da faculdade ontem, eu quiser passar uma semana na sua clínica, você deixa? Claro. Você deixa? Claro. Eu deixo, mas existem alguns critérios importantes. Eu preciso conversar com a pessoa para entender por que ela quer ficar uma semana lá. Recentemente, aliás, era um colega, até filho de judoca, que pediu para passar uma semana comigo. E eu deixei. Só que a pessoa ele chegou na clínica de bermuda, né? E camiseta, né? E tênis. Então, assim, a gente tem um padrão, a clínica tem um padrão, atende um paciente de um padrão social elevado, né? Mas, independente disso, na verdade, aquilo que eu lembrei da faculdade, da tua apresentação, se eu me coloco no lugar, né, para conversar, para conhecer, e eu não consigo, sem me vestir, me apresentar, ele não vai. Como é que vai ser a imagem que eu vou passar do meu paciente de ter uma pessoa dessa dentro da minha clínica? Sim. E ali eu falei assim, olha, não, a sua imagem, desculpa, mas não é o que eu quero passar para o meu paciente. Sim. Em compensação, todas as meninas que trabalham comigo hoje, todas, sem exceção, elas vieram com esse intuito. Recém-formadas, quero conhecer e tal. E foi bater os olhos, né, meu? Bater os olhos e olhar e falar assim, essa menina eu quero do meu lado. A gente conhece de longe já. Muita mais paixão, né? E aí o conhecimento vem como consequência, né? Pela busca, pela paixão, tá? E hoje eu aprendo com elas, aprendo muito com elas, elas trazem coisas novas, a gente faz curso juntos, isso é importante, mas a paixão e a postura, a maneira como que ela olha para a gente, que se apresenta, é fundamental. Então hoje, assim, quer passar uma semana comigo? O maior prazer, né? Eu sei que eu também vou aprender muito com eles, mas vamos conversar antes? Fazer uma entrevista antes, tudo bem, a gente vai. Eu não precisa estar bonito, não é isso, né? É a pessoa. Sim, claro. Se puder estar bonito, melhor ainda. Melhor ainda, é verdade, com certeza. Para fechar, qual o conselho que o Douglas dá para o Douglas Gil de 30 anos atrás? Hein? Volta lá e fala com ele. Eu acho que é não ter medo, enfrentar os medos. Eu acho que eu ouvi muito que era muito difícil ser bom, era muito difícil chegar, era muito as pessoas falam assim, é muito difícil você alcançar alguma coisa. E a gente cria esse fantasma e cria medos. E se eu enfrentar o medo, a gente vai perceber que é difícil, mas eu tenho capacidade para aquilo. E se a gente não enfrentar o medo, esse sonho nunca vai acontecer. E aí, talvez, o outro segredo é assim, é um passo de cada vez. Então, eu preciso olhar para onde eu quero ir. Mas se eu já me imaginar sem passar as etapas que eu preciso passar, né? Então, sem pensar em cada degrau, então, como é que eu faço para chegar lá? Dá um passo. O primeiro passo é o mais importante. Depois você vai dar outro. Depois você vai perceber que o passo pode ficar mais largo, outra hora tem que ficar mais curto, outra hora você vai correr. Mas, assim, dá um passo em direção àquilo. Né? Perde o medo e ter iniciativa. Foi o que aconteceu até empresarialmente. Né? Na hora que eu decidi ter o meu espaço. Eu precisei dar um passo. Esse passo foi muito difícil, mas na hora que eu dei o passo, as coisas aconteceram. Acontecem, né? Tem uma história muito legal que aconteceu comigo também, que eu, com tudo planejado para começar
Veio uma eu atendendo uma paciente que tinha muita condição, muito dinheiro. Ela olhou para mim, assim, ouvindo minha história, apaixonada de querer empreender, de querer construir uma clínica. Ela escutou, foi embora para casa, conversou na empresa, voltou no outro atendimento e falou para mim assim: eu vou te dar de presente uma consultoria de um cara super capacitado que tem na minha empresa. Ele é super estudado, ele é consultor de negócios e ele já se dispõe. Eu falei com ele, eu vou pagar os honorários dele e ele vai falar com você sobre como fazer ou o que fazer. Eu falei: olha, fulana, muito obrigado, legal. Você pode me dar uma prévia do que ele vai falar? Ela pensou, ela falou assim: ele vai falar para você não abrir o consultório. Eu falei: querida, eu não preciso dessa consultoria. Essa vontade que está aqui dentro, explodindo, pulsando, ela vai acontecer. Então, assim, eu não estou aqui para ouvir não. Eu estou aqui para ouvir que eu tenho que ir para frente. Eu já tenho muita coisa, muitos fantasmas ao redor das minhas vontades. Eu não preciso de mais um fantasma com diploma, com alto grau de conhecimento para falar para mim que não vai dar certo. Eu sei que esse risco existe, mas eu vou para frente. Eu não quero a sua consultoria. Obrigado. Não fica magoada comigo, mas eu vou abrir mão dessa consultoria, porque eu preciso de gente para me ajudar e não de gente para me falar que não vai dar. Que legal. Cara, graças a Deus eu não fui ouvir esse cara, porque Pô, que fantástico. essa é uma mensagem, né? Vai ter um monte de gente falando para você que não vai dar certo. E se você tiver dor nas costas crônica, vai ter um monte de gente falando para você: ah, eu sei, isso aí não melhora nunca. Então, assim, não dá ouvido para a torcida, não olha para as condições do país. O Douglas tem 30 anos de formado, eu tenho 23 anos de formado. A gente sempre esteve em crise, né, Douglas? O Brasil sempre esteve em crise. Então, não adianta esperar o melhor cenário. Então, meu avô falava uma coisa bem interessante. Ele falava assim: são nas crises que estão as oportunidades. Claro, claro. E aí, se você parar e pensar em todos os sentidos, né? Crise do relacionamento, a crise financeira, a crise econômica do país em si, enfim. Claro. Tem gente vendendo máscara a R$70. É uma oportunidade no meio da crise, né? Tem gente que chora e tem gente que vende lenço. É verdade. Douglinhas, considerações finais aí, uma mensagem final sua para as pessoas aí, para os nossos colegas jovens fisioterapeutas que estão pensando em entrar para o bando de loucos. Bom, acho que como falar de empreendedorismo, eu aprendi muito com a minha consultora financeira, que é hoje ainda a minha consultora financeira, que além de tudo é namorada. Eu tive uma grande força dela, ela que me pôs o pé no chão, que é da área do mercado financeiro, né, é diretora de crédito, enfim. E eu aprendi uma coisa interessante, assim: guarda, reserva. A gente tem que ter caixa para bancar pelo menos 6 meses para frente. Porque nas crises, quando foi que aconteceu agora, se eu não tivesse o caixa, as coisas não continuariam acontecendo. Isso a gente pode pensar na vida pessoal, na vida profissional. Guarda como uma reserva. Né? Eu consigo me sustentar. As grandes empresas hoje, né, se a gente falar do Brasil, tem as principais empresas têm uma reserva que vão passar a crise de uma forma tranquila. A outra coisa, assim, invistam em você, mas invistam numa clínica, o que for, mas sempre procure baixo custo. Então, calcule o custo e o maior ativo que a gente tem, onde você tem a entrada, são os nossos pacientes. E vai da lição que você falou: o meu paciente indica outro. Então, cuida do seu ativo, cuida do seu paciente, dá atenção, enfim, cativa e assim por diante. E aí, eu acho que emocionalmente, assim, a história de vida, tem uma mensagem de Madre Teresa de Calcutá, uma história de Madre Teresa de Calcutá que eu acho incrível, que uma vez uma pessoa chegou para ela e falou o seguinte: olha, você faz muito barulho, mas o mundo é um oceano, e isso que você está tentando colocar no oceano e criar e ajudar a salvar as pessoas não é mais nada do que uma gota nesse oceano. Aí disse que ela parou, olhou para ele com calma assim e falou o seguinte: é verdade, pode ser uma gota nesse oceano, mas esse oceano não seria o mesmo, não será o mesmo sem essa gota. Então, às vezes, a gente estava falando um pouco da história, né? Você cuida de uma pessoa, você não imagina o quanto isso pode repercutir, quantas pessoas ele pode
ajudar lá na frente, o que muda, muitas vezes, o perfil o humor de um dono de uma empresa que estava com dor ou que não confiava em si mesmo, enfim. Tanta coisa que a gente pode influenciar e criar cadeias positivas, né? Uhum. As suas iniciativas, né? Esse próprio podcast, as iniciativas do Instituto, que eu acho incrível, isso o que está reverberando é impressionante. Eu fico muito feliz de ver as informações, os resultados de tudo que você constrói, porque são essas pílulazinhas de amor, de paixão, de carinho que vão, né, trazer resultados importantes lá na frente. Show de bola. Nossa, Douglas, foi muito bom ter você aqui. Foi muito legal, foi muito construtivo. Eu tenho certeza que a molecada que ouvir esse podcast vai ficar muito feliz de saber que existe um futuro, existe um caminho, que eles podem acreditar no potencial deles, que a gente com certeza uma das profissões mais demandadas no futuro, e acho que tendo essa palavra aí sua de positivismo e também de entender, de acreditar na sua paixão e nas suas capacidades, eu acho que a gente vai encorajar muita gente aí. Então, quero te agradecer de coração, quero agradecer você se disponibilizar depois de um dia longo de trabalho, onde você atende um monte de gente, você disponibilizar esse tempo para conversar com a gente. Muito obrigado, viu? Não, eu que agradeço. Mas, para mim, eu estou sempre com relação aos projetos que a gente sempre conversou e quando a gente estiver junto vai ser sempre um prazer, e tudo que acrescentar para as pessoas, tudo que puder ajudar para as pessoas, independente de quem seja, pode contar comigo, porque essa é a paixão, né? Essa é Claro. o meu dharma, de poder oferecer esse amor que a gente tem pela vida para as pessoas. Claro. Obrigado, Douglas. Boa noite e bom descanso. Valeu. Forte abraço, fica com Deus. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. tchau.